Companheira Carolina Ercolim. O que será do futuro das cidades? Alguns nortes foram apontados durante o Fórum Mitos e Fatos, o primeiro de uma série que a Jovem Pan vai promover ao longo de 2017. Mas uma questão ficou bem clara: como a tecnologia invariavelmente vai afetar o modo como as coisas são feitas e pensadas, especialmente porque precisaremos ser mais eficientes daqui para frente. É necessário entender que precisaremos de uma nova forma de satisfazer nossas necessidades. As cidades fazem parte disso. As cidades são mais eficientes, porém, precisamos cuidar dos problemas que elas trazem graças ao acúmulo de pessoas. Então, os resíduos, o consumo de energia, o tratamento de esgoto. Todos os aspectos da vida cotidiana. Por exemplo, transporte. Ninguém quer ficar no trânsito. Do ponto de vista de tecnologia, o que nós estamos pretendendo trazer primeiro é melhorar o sistema de pagamentos. Hoje nós temos um cartão que só conversa com o sistema de ônibus. Nós queremos que esse cartão converse com outros sistemas, ônibus, trilhos, como já faz hoje, mas também com outras cidades, com o táxi, com o sistema de aplicativos, com lojas. Tem um sistema que a pessoa possa usar como um porta-moeda e não simplesmente um meio de pagamento do transporte público. Isso já. Precisamos saber o que acontece. Então, a integração de informação é fundamental e esta é a prioridade número 1 da nossa gestão. Estamos implementando e em poucos meses teremos todo o sistema de saúde interligado para que nós possamos saber o que acontece e, a partir disso, definirmos um novo modelo de financiamento e gestão para a saúde brasileira. A tecnologia, de fato, alinhavou os 4 painéis que integraram o evento realizado no Hotel Tivoli Mofarrege, em São Paulo, para mais de 300 convidados. Um novo desafio para a marca Jovem Pan. Tirar a Jovem Pan de dentro da casa, de dentro do rádio e se expor mais e trazer novas histórias para o Brasil, discutir o Brasil e poder contribuir mais para que o Brasil seja um Brasil melhor. Eu acho que essa é a época da mudança. Vamos ter coragem de mudar esse país, é agora. Para mudar é preciso informação, girar conhecimento. Por isso, autoridades do setor público e privado, além de especialistas e acadêmicos, se debruçaram sobre os gargalos e desafios das próximas décadas das metrópoles, como São Paulo. Urbanismo, saúde e mobilidade também foram temas de debate, todos mediados por jornalistas da PAN. Vera Magalhães propôs a discussão entre o transporte público e o privado. A gente tem milhões e milhões de motoristas diariamente rodando aqui numa cidade como São Paulo, e a gente entende se uma parcela deles conseguirem trazer alguém para dentro do seu veículo e eventualmente reduzir um veículo na rua, a gente consegue ter um melhor fluxo no trânsito de São Paulo. No painel sobre saúde, guiado por Thiago Berrais, o SUS foi um tema recorrente. Mas a possibilidade de adoção de um novo modelo de funcionamento e operação para a saúde suplementar também entrou na pauta. É, na verdade, uma tendência entre os países desenvolvidos. Quando a gente fala de remuneração para o serviço, ela implica numa situação perversa, enquanto mais eu atuar, mais eu vou ser remunerado. E isso é importante, então, que alguém fique doente e eu remunere mais porque eu vou poder fazer mais. Existe modelo por remuneração por performance, quer dizer, as pessoas que têm uma medicina de maior qualidade, com menor complicação, com desfechos melhores, e aí a remuneração é pelo desfecho, aí você vai ser melhor remunerado. O ideal é que o Supremo Tribunal Federal, nestas ações que está julgando de medicamento de alto custo e de eficácia, que é registro na Anvisa, decida que o SUS é tudo que está disponível no SUS para todos. No tema urbanismo, Carlos Andreasa tratou das novas regras, nem sempre acertadas, para problemas contemporâneos com os convidados do painel. A gente vive um excesso de burocracia, E o mundo das corporações, o mundo corporativo, ele vai tomando conta. Essa votação do Congresso, eu sou deputado federal, estou licenciado, e essa votação no Congresso do Uber versus táxi, é basicamente o mundo corporativo, das corporações, assim, digamos, do cartório contra o mundo da sociedade. O foco, na hora de se regrar, de se legislar, não tem sido o usuário, não tem sido o cidadão. E o futuro? Carlos Aros mediou o panorama para um amanhã cada vez mais próximo com os convidados. Eu queria fazer 2 elogios. O primeiro é que o painel tem um perfil multissetorial e é muito bom estar setor privado, setor público, o governo, a academia discutindo junto. E o segundo é que é muito interessante uma rádio te convidar para estar num evento onde você tem uma ideia da rádio como uma tecnologia ultrapassada, entre aspas, e daqui a pouco você está no carro de alguém
você está na internet, você está em vários lugares falando sobre cidades inteligentes. Mas não é qualquer rádio, é a Jovem Pan, que é multiplataforma, é outra história. E além de robotização e da internet das coisas, a banda larga esteve no centro das discussões. Levar a internet para todos os cantos do país, infelizmente isso não acontece. Hoje as nossas fronteiras, a partir do momento que o nosso primeiro satélite de propriedade do país for lançado, e isso acontecerá nos próximos dias, nós poderemos monitorar a fronteira, nós poderemos evitar o contrabando, enfrentar o tráfico de drogas. Nós poderemos levar a internet, a banda larga, a regiões onde o agronegócio ainda não conta com esse importante instrumento de gestão e dessa maneira temos um Brasil mais desenvolvido. São Paulo, a megalópole que serve de exemplo de modernidade para tantas outras, também está de olho em referências bem-sucedidas lá fora, segundo o governador Geraldo Alckmin, que encerrou o evento da Jovem Pan. As metrópoles atraem, né? Isso não é ruim, desde que a gente tenha planejamento. As grandes cidades são muito eficientes do ponto de vista de investimento público. Você pega o metrô, transporta 5 milhões de pessoas por dia. Você tem um retorno brutal do ponto de vista socioeconômico. O trem, 3 milhões de pessoas por dia. Então eu diria que abordar esses temas é conversar com a população. Então foi uma alegria participar aqui do encerramento desse importante encontro promovido aqui pela Jovem Pan. A Jovem Pan teve um papel de coragem que faltou a muitos outros veículos de mídia, tocando nos pontos cruciais, defendendo o que é essencial, quebrando paradigmas. E eu acho que, sem sombra de dúvida, esse país novo, com muito mais perspectivas que se desenha daqui para frente, deve muito a coragem da Jovem Pan. O prefeito João Dória fez um discurso inflamado na abertura do Fórum Mitos e Fatos e incluiu na lista de prioridades do futuro das cidades outra pauta urgente. O tempo hoje é competitivo, é dos melhores, dos mais eficientes, dos que trabalham, dos que produzem, dos que são sérios, dos que são honestos e transformadores. E transformar o Brasil é apoiar, sim, as reformas, é ter coragem de apoiar as reformas e fazê-las. É bom para o Brasil. Evidente, com ajustes, com debates, isso é importante, é saudável, é democrático, mas fazer. Ainda que com pequenos erros, é melhor fazer do que a imobilidade do não fazer. Ou temer, como muitos políticos, infelizmente, temem e recuam diante da necessidade de transformar. Não é hora de recuar, é hora de avançar. A íntegra de todos os painéis do Fórum Mitos e Fatos você acompanha no canal da Jovem Pan no YouTube. Professor Vila, a discussão importante, são discussões importantes, né, melhor dizendo, e temas para a cidade, temas para o futuro. Os painéis foram muito interessantes, inclusive, né? Foram. Eu acompanhei, até fiz lá breves palavras lá, a convite do Tutinha, e eu realmente fiquei... Discurso de abertura. Discurso ali de abertura. E esse compromisso que a Jovem Pan, né, tem com o Brasil. Eu me lembrei até de uma passagem do Franco Montoro, que costuma ex-governador de São Paulo, né? Costumava dizer que ninguém vive na União, no Estado, as pessoas vivem no município, né? E as pessoas esquecem disso, que é uma coisa, parece tão simples, mas que é esquecido e tal. E discutir, e vir dados, informações, né? Porque fica muito na base do chute, né? E então chegar e apresentar as informações e tal. Por exemplo, São Paulo tem 14.700 ônibus, é a cidade que tem o maior número de ônibus no mundo, né? O tempo que vocês... A discussão entre metrô e ônibus foi muito boa, mostrando, por exemplo, que se você tiver os corredores de ônibus, é muito mais barato que o metrô. E por que a pessoa gosta do metrô? Porque a cada 3 minutos passa o vagão lá, o trem lá. Pode ser a mesma coisa com ônibus, né? Ou seja, você pode construir esse tipo de facilitação, de bom funcionamento, por exemplo, da questão dos ônibus. Interessante sobre os dados de poluição, que muitas vezes falam os ônibus poluem, não, são os caminhões, 45% quase devido aos caminhões. Quer dizer, um monte de dados, no caso da saúde, foi apresentado. Então isso que é interessante, quer dizer, você sai daquele senso comum, da filosofia das massas, e passa a discutir questões concretas, informações sérias sobre as cidades, porque hoje o Brasil mudou muito. Aquele Brasil da transição do mundo rural para o mundo urbano era Hoje você tem, eu até fiz uma menção rápida, entre São Paulo e o Rio de Janeiro é quase que uma cidade só.
É incrível a ligação que você tem na Dutra em sequência, que é uma coisa assim assustadora. Deve ser, excetuando a China, porque tudo na China é maior, mas a ligação entre duas cidades, em 440 quilômetros aproximadamente, São Paulo e Rio, que tenha a maior população no mundo. Não sei se provavelmente seja, ou entre as maiores, né? Quer dizer, que desafio que isso tem. Então é muito complicado. Aquelas soluções do passado não dão conta da complexidade social, cultural, política das cidades hoje. Então foi muito rica, os especialistas, a concisão nas falas e com informações, tal, o debate, a participação do público, a presença das autoridades, ministros, prefeito, governador, secretários, especialistas, foi nota 10.